Bom dia, aqui é GR5K USA. Aqui quem nos fala é Renato Gomes, diretamente de Tampa, na Flórida. Estamos aqui com a Adelson. Adelson, você tá falando de onde, cara? Estou falando da cidade maravilhosa. Não, maravilhosa do Rio de Janeiro. Estou falando do Brasil. Do Brasil, Brasil dos brasileiros. Vamos que vamos, maluco. Maravilha. Então, nós estamos lendo o livro O que te trouxe aqui não vai te levar lá. É um livro que fala sobre pessoas de sucesso que às vezes ficam estagnadas porque aprenderam forma de fazer coisas, né? E no primeiro capítulo, na primeira parte do livro, na verdade, no último, nossa última gravação, a gente comentou sobre o perigo do sucesso, né? Como que a nossa perspectiva de sucesso, ela também é diferente de pessoa para pessoa, mas como que o sucesso pode ser um perigo, porque ele enche o nosso ego, ele infla a eh, nossa percepção sobre nós mesmos e às vezes é o nosso sucesso atual que nos previne de chegar mais longe, né, de ter mais sucesso em outras áreas ou de melhorar a nossa vida como ser humano, né, sermos pessoas melhores. E aí o autor ele vai falar sobre 20 hábitos de pessoas bem-sucedidas, pessoas que são bem-sucedidas, mas 20 hábitos de pessoas bem-sucedidas que podem nos prevenir de mais para frente. E aí a gente vai conversar sobre isso. Eu vou listar aqui, porque 20 são muitos. E aí, Adelson, eu queria que você me falasse alguns que chamaram a atenção para a gente conversar. Ou então a gente vai elencando e vai falando sobre eles. Mas eu vou falar os 20 aqui primeiro, e aí a gente dá um bate-papo. Então não dorme não, pega o café, porque 20 é muito. Mas vamos lá, são os 20 hábitos ou 20 comportamentos que são vícios do sucesso. Pessoas que são de alta performance têm que tomar cuidado com esses 20 hábitos aqui, ou 20 comportamentos. Primeiro é vencer a qualquer custo, onde a gente tem um desejo excessivo de ganhar em todas as áreas, em qualquer situação. Adicionar valor demais, sabe? Quando você está numa reunião e sempre quer falar alguma coisa para adicionar um valor e às vezes aquilo lá é desnecessário, você acaba mudando a ideia de um colaborador, a ideia de um time para botar a sua própria. Julgar, né? A gente avaliar os outros e as suas ideias constantemente, o tempo inteiro a gente está julgando os outros. Fazer comentários destrutivos, ou seja, usar sarcasmo ou críticas que minam os outros, né? Que atrapalham ali os outros por causa do nosso sarcasmo. Dizer, eu já sabia disso, né? A pessoa está compartilhando algo que ele descobriu e você vai lá e fala, pô, eu já sabia disso, bota a pessoa para baixo, a pessoa não consegue, é, você corta ali a motivação da pessoa na hora. Explicar por que que não vai funcionar, a pessoa está trazendo ali uma ideia, você está falando, "Não, isso não vai dar certo." Você já corta logo, a gente não deixa a pessoa nem elaborar ali a sua ideia, não deixa a pessoa compartilhar aquilo que ela está falando. Não ouvir, falhar em reconhecer os outros, roubar o crédito, né? Às vezes as pessoas de sucesso, elas fizeram uma participação mínima no projeto e elas já tiram o crédito de todo mundo ali, porque aquela contribuição mínima na cabeça da pessoa foi o que fez todo o projeto, toda a ideia funcionar. É, Descontar a raiva, né? Ficou com raiva, bateu, tomou. Vamos lá, estamos no 10 já, hein? Faltam só mais 10. Estamos indo bem. São hábitos aqui, comportamentos que podem minar, né, o nosso sucesso. Pessoas bem-sucedidas podem utilizar isso aqui porque elas são de alta performance e isso pode atrapalhar com que as pessoas cheguem no próximo nível. Negatividade, ou de novo, deixar escapar a raiva, não pedir desculpas, legalidade exagerada ao passado, aquilo que você fez no passado te dá crédito para o que você está fazendo agora, né? Tipo, atitudes do passado, talvez a forma como liderava no passado funcionava lá, não funcionava agora, mas usar aquilo como justificativa para continuar fazendo. Desviar dos próprios erros nunca está errado, né? Não, isso aqui não aconteceu, não foi por minha culpa, não. Eu fiz errado, mas o time inteiro errou. Recusar-se a expressar arrependimento, né? Às vezes a ideia que você deu é ruim e você tem que voltar atrás e tem que reconhecer, mas como pessoas bem-sucedidas, elas nunca erram, é difícil, né, reconhecer esse erro e voltar atrás. É, não escutar, não agradecer, punir o mensageiro e uma obsessão por ser eu mesmo, né? Independente do que está acontecendo. Não, mas eu vou fazer desse jeito porque eu sou eu mesmo, eu penso assim, esse é o jeito que tem que ser e todo mundo vai ter que me engolir. Lembra disso, do Zagallo? Vai ter que me engolir. Então, assim, esses são os 20 comportamentos de pessoas bem-sucedidas
que a gente tem que tomar cuidado. É uma lista bem grande. Quando eu estava ouvindo, né, que cada uma desses tópicos aqui, o autor ele disserta um pouco mais sobre ele. Mas quando eu estava ouvindo, foram coisas que me chamaram a atenção. E uma das coisas que ele fala é que é comum que a gente tenha um ou vários desses hábitos de comportamentos que que, que mostram que nós somos bem-sucedidos, mas que também trazem esse peso de tipo, pô, eu estou fazendo algo que eu deveria estar fazendo de forma melhor. E aí ele traz uma perspectiva que para mim é bem inovadora. Não tinha ouvido falar dessa forma ainda. A gente está acostumado a ouvir falar sobre hábitos, né, hábitos ruins, onde a gente precisa trocar hábitos ruins. Hábitos ruins são vícios, né? A gente precisa trocar esses vícios por outros vícios, né? O que seriam os hábitos bons. Então você troca é, talvez um vício por comida pro exercício físico, sabe assim? Enfim, tá? O vício do celular por uma leitura de um livro. Então, trocar um hábito pelo outro. Espaço vazio não existe, ele sempre vai ser ocupado por alguma coisa. O que o autor traz com relação a essa lista de 20 coisas aí, eu queria saber, Adeus, para você, se alguma delas destacou aqui para a gente conversar, mas o que ele fala é o seguinte: ao invés de você tentar mudar tudo, de uma vez, que vai ser uma coisa super estressante e frustrante, só de você não fazer já ajuda. Só de você não fazer aquilo já ajuda. Então, não necessariamente que você precisa corrigir, mudar e deixar de fazer, mas no primeiro passo, só o fato de não fazer já ajuda. E a outra coisa é a gente tem que olhar para o nosso ego e saber se isso tá que eu identifiquei me atrapalha, atrapalha o time, como é que isso funciona? Porque às vezes, por exemplo, tem pessoas que interrompem bastante. Ele fala sobre esse hábito de pessoas bem-sucedidas que elas interrompem. E não necessariamente aquela interrupção ela vem na maldade de cortar a pessoa que está falando, né? Seja mulher, seja homem, não vem com a maldade de estar interrompendo, mas sim porque a pessoa está tão engajada na conversa que ela quer fazer parte daquela conversa e aí ela entra na conversa junto com o que a outra pessoa está falando. Para alguns times, isso é extremamente disruptivo. Tem pessoas que não gostam, tem pessoas que elas param de falar porque foi interrompida. Mas em outros times, as pessoas analisam aquilo como, não, a pessoa está fazendo parte da conversa aqui, né? Não foi uma interrupção para roubar a cena, né? Foi uma interrupção ali para tentar adicionar alguma coisa que realmente era importante. Então, uma coisa também que me chamou a atenção no que o autor falou é que, não necessariamente desses hábitos aqui, a gente precisa reverter eles, como eu falei. Deixar de fazer já ajuda. Mas a gente tem que estar buscando feedback das pessoas que estão com a gente para saber, isso aqui causa impacto em você? Isso aqui é algo que atrapalha o time? Isso aqui é algo que atrapalha a nossa performance? Porque às vezes a gente está nos julgando muito mais do que aquilo realmente é. Talvez a gente ache que a gente é horrível porque a gente identificou algumas dessas coisas, que a gente tem vários problemas, que nós então não somos bem-sucedidos por causa disso, mas na verdade a gente tá bem. A gente só precisa dar uma corrigida, alinhar o curso um pouquinho, deixar de fazer algumas coisas que estão atrapalhando para aumentar ainda mais a nossa performance, como a performance do time. O que é bem claro nesse livro é que pessoas bem-sucedidas, elas vão li- automaticamente ter que liderar pessoas. Não há escapatória. À medida que a gente vai se tornando bem-sucedido nas áreas, nesse caso que ele está falando na área profissional, a gente vai acabar liderando pessoas. A gente vai acabar se colocando em situações onde a gente não está trabalhando sozinho, porque o sucesso ele traz essa questão do grupo, né? Ela traz essa questão de estar trabalhando junto. Mas aí, Adelson, desses 20 itens aí, alguma coisa chamou a atenção? Quer que eu repita a lista? A gente está bem. Vamos lá. O que você acha? Sabe repetir, não, que eu anotei aqui, maluco. Ah, garoto! Viu? Um deles aqui, meu, esse não ouvir, Renato. Esse não ouvir eu achei, meu, fantástico, cara. A gente tem, eu 6.5, certo? Rodando aí agora. Ontem mesmo, meu filho falou, pô, pai, o- você tem uma mania de não ouvir, pessoal. Então, cara, e eu fico naquela loucura. Esse foi um dos itens, o outro que você falou foi aquele papo de você estar numa reunião, o cara te interromper, cara. Quer ver, ó? Esse, Uhum. esse também foi muito, muito, muito maluco, entendeu? E aquele outro também que você falou, que foi o que o autor está citando aí, aquilo, olha, não, isso eu já sabia, quer ver? Acho que é mais ou menos Uhum. isso aí, é desviar da sua É. mão. É, esse aí, ó, esse aí é o que desmonta também o cara numa, numa,
numa reunião, Renato. Pô, esse livro vai ser, Exato. meu, vai ser muito legal esse livro, hein, Renato? Então, assim, essa questão de não ouvir, ela está relacionada também às nossas preocupações, né? Da gente estar pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Algo que eu tenho feito, assim, de forma intencional, para mim, é de demonstrar interesse pelo que a pessoa está falando. E eu não estou falando que você não faça isso, não. E nem que eu faça também. A gente está lembrando aqui dos comportamentos, são coisas que deixar de fazer já ajudam, né? Não necessariamente mudar. Mas assim, eu tenho sido intencional. Quando eu ouço essa lista aqui, eu me chama a atenção algumas coisas, porque eu sei que tem coisas ali que eu faço bastante, sabe? Sim. Essa questão de adicionar valor é uma coisa que no ambiente profissional, para mim, pega bastante, porque a gente quer fazer parte, né? A gente quer se sentir parte. Então, às vezes a gente quer fazer uma adição ali, quer fazer um comentário que vai adicionar valor, mas ele acaba, naquele momento ali, uma sugestão que o autor faz é sempre respirar antes de falar. Então, alguém está explorando alguma coisa, dando uma ideia, comentando sobre um projeto, e aí a gente já está, enquanto a pessoa está falando, que a gente acha que está ouvindo, mas a gente já está formulando uma resposta na nossa cabeça, a gente já está formulando algo que a gente vai falar na nossa cabeça. Antes de falar, o cara fala assim, respira, antes de falar. Porque normalmente nesse processo que você respira, você tem tempo de pensar se isso que eu vou falar vai adicionar. Quanto que vai adicionar de valor isso aqui? 5%? Vale a pena eu falar isso aqui? Porque às vezes só vai, fica aquele, né, é o tempo inteiro a pessoa está falando, o tempo inteiro a pessoa está adicionando valor. E a intenção real, a intenção é de melhorar, de transformar uma coisa que está 90% em 95%. Mas a gente tem que conseguir filtrar. Lembra, ele está falando de pessoas bem-sucedidas, né? Então, em posições de liderança, em posição onde você tem aquilo que você falar vai acabar influenciando o que as outras pessoas estão fazendo. Então, às vezes, é melhor segurar, né? Essa questão de adicionar valor para ele aqui é algo que me chamou a atenção. Mas o primeiro, para mim, foi algo que mexeu muito comigo, que é o vencer a qualquer custo. Porque o vencer a qualquer custo o tempo inteiro, ele está ligado aos relacionamentos. Ele está ligado não somente à nossa dinâmica, né, com o nosso ambiente empresarial, o ambiente de trabalho, mas ele também está ligado aos nossos relacionamentos. Então, assim, ele contou o exemplo de um grupo de generais que eles estavam falando, fazendo um treinamento aí de liderança, treinamento dessa questão de bem-sucedidos, né, para chegarem no próximo nível. E aí eles foram fazer um evento com esses generais, onde as esposas participavam. Era obrigatório, inclusive, fazia parte do programa as esposas estarem juntos, porque ele entende que reflete em casa e a esposa em casa, ela vai atestar daquilo que o cara está falando, ó, tá ali, ó, eu sei quem você é quando você está sem farda, eu sei quem você é quando você não está na posição de autoridade, eu sei quem você é o tempo inteiro, eu sei quem você realmente é. E aí uma das perguntas que foram feitas foi o seguinte: se você for vamos supor que vai sair para jantar, né? Você e sua esposa aí num date romântico, né? Tocando violino, cara, Uhum. esquema todo, vai sair para jantar. E aí vocês vão conversar para decidir aonde que vocês vão comer. E aí você faz a sua sugestão, tem na sua cabeça a sua sugestão é a melhor. E aí o seu parceiro, né? Sua esposa, no caso, ela vai falar assim: não, eu gostaria de comer no restaurante tal. E aí você não gosta daquele restaurante. Você abriu lá o Google Reviews e viu que, pô, esse restaurante aqui tem uns reviews meio ruins e tudo mais. Mas porque você quer ter uma noite agradável, você não quer arrumar uma briga, você vai lá e decide que vocês vão naquele restaurante que a sua esposa sugeriu. E aí você chega no restaurante e realmente era tudo aquilo que você tinha visto. A comida é ruim, o atendimento é devagar, o ambiente é ruim, não parece limpo, é bem uma experiência bem negativa que você tem. E aí ele vai lá e pergunta, né, para os generais e para as esposas, é, quais seriam, quais seria o resultado daquele evento, né? Pergunta para os generais: você criticaria o restaurante para você provar que, olha, eu falei, eu te avisei, eu estava certo. Você quer vencer a qualquer custo? Ou você só se cala, come a comida, você já está ali mesmo e vai embora, parte para a próxima. E aí a maioria das pessoas, né, os generais que estavam ali responderam: não, a gente engole a comida, vai embora, afinal de contas, a gente, né, não vai perder a noite por causa do restaurante. E as esposas falaram: não, peraí, não é assim não. Ele está falando isso para poder
aparentar que é uma pessoa boa, mas ele ia me crucificar, ia reclamar, falar, tá vendo, eu te falei, da próxima vez eu que escolho, você não sabe escolher o restaurante, você tem que me ouvir mais, não sei o quê, e acaba transformando aquilo lá numa briga inteira. E aí ele mostra essa questão de querer vencer a qualquer custo, né? Mesmo nos dois ambientes, mesmo quando você está com a sua esposa e vocês aceitaram, ou seja, aquela decisão também foi sua, que a decisão de ir também foi sua a partir do momento que você foi, você transforma aquilo num negócio de, olha, eu ganhei porque eu falei que ia dar errado e deu errado. E não somente aquilo, mas no momento onde ele estava sendo perguntado na frente do grupo, ele sabia que a esposa ia falar, não, peraí, não é bem assim não. Mas na frente do grupo ele ainda quis vencer, falando, ó, essa é a resposta que eles estão esperando. A resposta que eles estão esperando é que eu vou me calar, vou comer e a gente vai ter uma noite maravilhosa. Então essa questão de vencer a qualquer custo, ela ela floresce em pessoas bem-sucedidas, pessoas que são competitivas, pessoas que querem estar melhorando. Então, ela quer vencer, ela quer ter aquela sensibilidade de estar vencendo. Só que não necessariamente vencer o tempo inteiro é bom. Por exemplo, ele dá um exemplo ali no ambiente de trabalho, onde as pessoas estão dando ideias e você faz a sua sugestão. E você começa ali a advogar para que a sua sugestão seja escolhida, sendo que qualquer uma das outras sugestões vai funcionar. Mas tem que ser a sua, porque você que falou. E aquela sua contribuição, isso vai aparecer em outros hábitos aqui, e aquela sua contribuição é a contribuição que vai mudar tudo, sendo que não é, só uma pequena sugestão de uma pequena área de um projeto. Então, essa questão de vencer a qualquer custo, a gente precisa absorver como pessoas bem-sucedidas do fato de que nem sempre eu preciso ganhar e às vezes fazer com que o outro ganhe vai ser melhor para o time, para a questão de melhorar o time, né? Se você ganha o tempo inteiro, as outras pessoas vão parar de ter ideias, porque, tipo, pô, não adianta falar nada, vai ser sempre a ideia do Adelson, vai ser sempre o que o Renato fala. Então, assim, é interessante deixar as outras pessoas ganhar e brigar por aquilo que realmente importa. Coisas que são, decisões que são na sua esfera de decisão, é sua decisão que tem que ser tomada, né? Então, não é abrir mão também da liderança, da responsabilidade. E aí, olha que papo maluco. É, Renato. Não, isso que você finalizou aí no agora, cara, é a partilha, partilhar. Renato, Exato. se você não partilhar, certo, você acaba se tornando até aquele cara chato, né? Sacou? Uhum. Agora, eu gostei desses 20 tópicos aí, hein? Esse livro vai pegar fogo, hein, Renato, nesse QGR, hein? Gostei mesmo, Ó, hein? para quem Ah, faz parte do nosso WhatsApp aqui do QGR 5K USA, eu vou copiar lá. Eu traduzi para o português, né? O livro só está em inglês, mas eu vou traduzir. Eu traduzi essa parte, eu vou colar lá no grupo. Se você tem interesse, dá uma olhadinha no nosso link aí da descrição, tem o acesso ao nosso grupo, onde a gente troca ideia. O QGR 5K, ele não é somente um grupo aqui de leitura, né? A gente fala sobre exercício físico, né? O Inácio está sempre postando ali sobre as corridas, exercício físico, manter o shape, né? Porque a gente tem que cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. E a gente sempre encerra o nosso QGR com uma oração, agradecendo o nosso Criador. Afinal de contas, nada do que a gente está fazendo aqui faz sentido se não for para amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo sobre nós mesmos. O que você acha, Deus? pô, eu não acho. Esse negócio de achar, meu, eu acho é perfeito. É, eu Eu levantei uso a mais bola, uma. queria ver se você ia cortar essa daí. Eu uso mais eu acho. É perfeito, perfeito. Ah, Ô, Renato, maravilha. bacana, Renato. Foi legal o papo hoje. Eu agradeço a tua presença sempre gentil, maravilhosa aí, coordenando esse QGR aí 5K de Orlando. Eu estou aqui no Brasil, o Renato está nos Estados Unidos. E a gente convida novamente você para estar no próximo QGR com a gente. E você não viu os vídeos passados? Todos os vídeos que dá uma volta aí no YouTube, tem muito livro legal lá que nós já lemos. E você vai ter o resumo disso tudo aí. O Renato é nosso resumão aí. O Renato, não sei como. O Renato ele já criou um hábito que ele consegue guardar esses resumos na cabeça, só que ele não está querendo mostrar essa fórmula para gente ainda. Certo? Não está Ah, querendo você mostrar pode essa ficar para o fórmula. próximo capítulo. Então você vai precisar mostrar para gente aí. Isso aí, Renato. Agradeço aí, cara. E vamos que vamos, vamos lutar mais. Vamos para cima dessa terça-feira e dominar esse dia aí Vamos sim. com muito amor e muito carinho aí, cara. Obrigado aí, Renato, pela tua como se diz, a sua dedicação em cima desse projeto também. Vamos que vamos. Valeu. Então vamos orar, então. Deus, nós te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos, Deus, pela oportunidade que temos aqui de estar aprendendo mais sobre nós mesmos, de ver outras perspectivas. Deus,
e que aquilo que nos trouxe até aqui, Deus, nós te damos graça por isso, Deus. Aquilo que nos trouxe aonde estamos, nos níveis que nós estamos, nós te agradecemos, nós te damos graça. Nós reconhecemos, Deus, que foi uma longa caminhada, já passamos por várias situações. Até o Teu Espírito Santo possa trazer à nossa memória, Deus, os momentos, Deus, de virada de chave, momentos de mudança de nível, Deus, que nós já passamos no passado, para mostrar, Deus, que o Senhor está conosco, Deus. O Senhor está dentro do barco com a gente, no meio da tempestade, e o Senhor está dentro do barco com a gente, Deus, quando o clima está tranquilo, Pai. Nós te agradecemos, Deus, pelas oportunidades que tivemos, Pai. Mas, Deus, também nós refletimos sobre onde estamos agora, Deus. Pedimos que o Senhor possa continuar nos ajudando, Deus, a crescer, a desenvolver, para que a gente possa alcançar pessoas em outros níveis também, Deus. Nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade de entender, Deus, que o nosso propósito na terra, Deus, é de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que a gente possa, Deus, olhando esses 20 hábitos, reconhecer coisas que a gente precisa melhorar, reconhecer, Deus, hábitos que a gente precisa parar, coisas que a gente precisa realmente, Deus, mudar na nossa vida, Deus. Nós te agradecemos, Deus, por tudo isso, te agradecemos pelos projetos que o Senhor tem nos colocado, que o Senhor tem inspirado, Deus, queimado no nosso coração, que a gente possa, Deus, ver, Deus, essas sementes, Deus, essas sementes de ideia, Deus, prosperadas. Nós te agradecemos, Deus, por tudo isso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém, amém. Valeu! Valeu, Renatão. É Valeu, isso aí, Adelson. Uma boa Renatão. semana. Para você também, para todos aí vocês que estão aqui no canal aí. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Boa semana. Tchau, tchau.